Um fraterno boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos da Seara Espírita de Japeri, da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos juntos, dessa vez numa quarta-feira muito especial. Essa que é a última quarta-feira do ano de 2021. O nosso próximo encontro será só no próximo ano. É com muita alegria que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos nessa data tão especial, às vésperas das festividades de fim de ano, momento em que as famílias também confraternizam, momento em que nós, esperançosos, fazemos as nossas promessas, as nossas proposições para o ano que vai se iniciar. As renovações, os ciclos são fundamentais. A criatura humana, de um modo geral, ela precisa de referências, ela precisa então criar esses ciclos. Então, que essa virada de ano, que esse início de ano possa ser para nós um momento de muita esperança, de muita alegria e naturalmente de muita gratidão. A gratidão que é o assunto que nós iremos trabalhar nessa noite. Para nós começarmos o nosso estudo, eu gostaria de iniciar agradecendo, como sempre fizemos, aos nossos amigos espirituais, aos nossos amigos de Japeri que nos dão essa oportunidade, mas naturalmente agradecendo aquele que é a luz do mundo, por tudo aquilo que nos oferta, tudo aquilo do qual nós necessitamos, tudo aquilo de acordo com as nossas necessidades de progresso. Agradecemos a Jesus, que é a luz do mundo. Pedimos que ilumine nossos lares, ilumine nossas famílias, nossos trabalhos, nossos amigos, que possa estar conosco nesses instantes e temos certeza que está, através principalmente desses nossos amigos espirituais. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar o nosso estudo relembrando um dos personagens para nós espíritas, para nós cristãos de um modo geral, um personagem muito especial, a figura do apóstolo Paulo, o convertido na estrada de Damasco. Nós sabemos que ele foi um trabalhador abnegado, determinado, e desde o momento em que ele recebeu as mensagens dos Espíritos Santos que se manifestavam naqueles grupamentos cristãos que se reuniam, conforme nós vamos pegando os livros, Atos dos Apóstolos, nós observamos que os Espíritos Santos sempre falam através dos médiuns, orientam, direcionam as atividades dos grupos, do grupo em especial ao qual eu me refiro era aquele que tinha Paulo como líder. E Paulo, então, ele implementa, através dessas orientações, ele implementa diversas viagens. Essas viagens foram tantas que ele teria circundado todo o Mediterrâneo, ele teria falado das mensagens da Boa Nova, da fraternidade, da esperança, as mensagens do Cristo. Ele teria falado para diversas comunidades, talvez mais de uma centena dessas comunidades, sofreu inúmeras perseguições, prisão, açoite. Ele foi um dos trabalhadores mais incansáveis da mensagem da primeira hora, não temendo a morte, e naturalmente esse trabalhador abnegado, num determinado momento, ele se encontrava bastante cansado. Então, através de uma sugestão, ele continua a sua atividade missionária, não mais fazendo as viagens como ele fazia, mas agora escrevendo cartas. São as famosas epístolas atribuídas a Paulo. E uma dessas epístolas, ela é exatamente uma comunidade muito especial, a comunidade de Tessalônica, a chamada Epístola aos Tessalonicenses. Na verdade, ele escreveu duas epístolas aos Tessalonicenses, mas a gente tem que entender primeiro quem eram esses personagens. Na segunda viagem, chamada de Segunda Viagem Missionária de Paulo, também por orientação espiritual, também por orientação dos chamados Espíritos Santos, Paulo vai fazer a sua primeira viagem pela Europa. Era a primeira vez que a mensagem da Boa Nova entrava na Europa e era exatamente o apóstolo Paulo quem a levava. Ele vai exatamente para as terras da Macedônia, onde lá ele encontraria essa cidade chamada de Tessalônica. Então, foi a segunda viagem missionária de Paulo. E quando ele se encontra, nos anos 50, mais ou menos, sem condições de fazer as viagens, de implementar essas viagens que ele fazia costumeiramente, que ele havia dedicado boa parte de sua vida a elas, ele então começa a escrever as chamadas epístolas. E nós vamos ter na primeira epístola aos Tessalonicenses, aqui no capítulo 5, versículo 15,
dessa epístola, nós vamos encontrar uma frase de Paulo, uma das mais conhecidas, e eu tenho certeza que uma das mais profundas, merecendo naturalmente nossa meditação, nossa contemplação nessa noite tão especial para todos nós. Paulo teria dito assim: em tudo dai graças, porque é vontade de Deus. Porque é vontade de Deus em Jesus para todos nós. Por tudo dai graças. Quando nós paramos para refletir um pouco sobre essa frase, por tudo dai graças, nós nos perguntamos, como assim? Como assim agradecermos por tudo? Como assim sermos gratos por tudo? Será que nós devemos ser gratos, por exemplo, quando nós assistimos à violência, quando nós recebemos a violência, quando nós percebemos a injustiça? Mas Paulo é enfático dizendo, por tudo dai graças, porque tudo aquilo que nos acontece é vontade de Deus através de Jesus Cristo, como está na epístola. E nós nos perguntamos, como assim? Será que nós conseguimos compreender o valor da gratidão? E não apenas o valor da gratidão, mas a gratidão por tudo. A doutrina espírita vai nos dar alguns alicerces para que nós consigamos compreender, para que nós consigamos exatamente alcançar a compreensão dessa frase tão profunda dita por Paulo, por tudo dai graças. Sejamos gratos, inclusive, pelas dificuldades que enfrentamos. Agradecemos naturalmente o pão de cada dia, mas me pergunto se seríamos capazes de agradecer também o dia que não tivermos pão. E a doutrina espírita ela vem em nosso socorro exatamente nos auxiliar, dizendo que tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que acontece conosco, está diretamente de acordo com as nossas necessidades. Nós passamos exatamente por aquilo do qual nós necessitamos. Falamos aqui em algumas oportunidades, nós espíritas falamos muito em merecimento, e é de alguma forma verdadeira essa ideia de que nós experimentamos as provas, exatamente aquelas que estão de acordo com aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso. E algumas vezes até por necessidades expiatórias. Às vezes nós experimentamos a fome, quem sabe nós já não fomos motivo de fome de algumas pessoas no passado, e é necessário nós experienciarmos isso para compreendermos que nós não devemos fazer para com os outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para conosco. É necessário que nós passemos por todas as experiências que a vida nos oferece, porque invariavelmente todas elas estão de acordo com aquilo que nós necessitamos. Mas, Guilherme, devemos agradecer até mesmo as enfermidades. As enfermidades, invariavelmente, elas representam para nós cura. Nós, espíritas, compreendemos que as enfermidades que se manifestam no corpo físico, a maioria delas, elas vão ter gênese, tirando naturalmente as invasões microbianas, as doenças parasitárias. Nós sabemos que determinadas doenças são construções nossas. E exatamente quando nós estamos nos renovando, nos transformando, propondo exatamente algo de diferente, algo de novo em nossas vidas, é natural que essas mazelas que nós acumulamos do passado se manifestem, porque nós carregamos elas nos nossos corpos perispirituais. Em algum momento elas vão se manifestar no nosso corpo físico. Então Paulo nos ensinava a darmos graças, a agradecermos por tudo. Agradeçamos as dificuldades que enfrentamos, porque são elas que nos fazem mais fortes. O que seria do jacarandá no meio da floresta, por exemplo, se ele não sofresse o açoite dos insetos, se ele não sofresse a seca ou o excesso de água, se ele não sofresse o açoite ou o assalto das pragas, se ele fosse criado dentro de um viveiro, por exemplo, ele não desenvolveria as raízes fortes que ele possui, ele não aguentaria crescer o tanto que ele cresce. Então, exatamente são as dificuldades que o fortalecem, e a mesma coisa acontece conosco. É muito comum algumas pessoas pedirem para que seja afastado nas nossas orações, para que seja afastado todo o mal. Isso não é um pedido positivo, porque necessitamos ainda do mal. Inclusive é um capítulo do Evangelho Espírita, nós ainda temos a necessidade de vivermos as injustiças, de vivermos nesse mundo de provas e expiações, embora encontremos esse mundo num período de transição. Nós precisamos de enxergar, de termos isso à nossa volta, exatamente para que nós possamos, através dessas lições, tornarmos-nos melhores, mais sensíveis à dor alheia, mais compreensivos, para que nós possamos olhar o nosso próximo, os nossos irmãos em humanidade, verdadeiramente como irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos, embora nós ainda criemos diferenças entre nós, somos todos irmãos nessa humanidade.
invariavelmente somos todos irmãos. E são as dificuldades que unem, na maioria das vezes, as pessoas. Quando nós paramos para pensar, por exemplo, no que está acontecendo no sul da Bahia, é já reconhecido o maior desastre ambiental da história na Bahia, naquela região, não pelo número de mortos, mas pelo número de desabrigados, as pessoas que perderam seus lares, perderam tudo de material que possuíam, as pessoas que se encontram em contato com diversas doenças, como a leptospirose, relacionadas exatamente a essas enchentes, as pessoas que perderam alimentos, bens materiais, também, naturalmente, em menor número, aqueles que perderam parentes, amigos queridos. Esses desastres naturais, eles existem exatamente para que aquelas pessoas coletivamente possam ter oportunidade de resgatar e nós também termos oportunidade de ajudar. Quando nós enxergamos uma problemática disso, é um convite para todos nós, para nós atuarmos, para nós fazermos alguma coisa, para nós solidarizarmos-nos. É por isso que estamos aqui, é para que nós possamos, ombreados, ajudarmos-nos, auxiliarmos-nos, porque somos todos irmãos de alguma forma, alguns mais distantes, outros mais próximos, mas somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. E que nós possamos aprender a nos colocar no lugar dos outros, termos empatia e solidariedade. Mas a verdade é que a ideia da gratidão, ela não surge com o apóstolo Paulo. A ideia da gratidão, ela já é muito trabalhada, já é muito valorizada desde a antiguidade. Por exemplo, existe um filósofo grego chamado Antístenes, que ele afirma que a gratidão é a memória do coração. O que é a gratidão? A gratidão é exatamente nós reconhecermos algo de bom para conosco, reconhecermos, sermos gratos e nós manifestarmos esse sentimento tão positivo, sermos gratos pelas pessoas que nos auxiliam, pelas pessoas que cruzam nossos caminhos, pelas pessoas que nos auxiliam de alguma forma, às vezes até mesmo colocando obstáculos nas nossas metas, nos auxiliam também. Então a gratidão seria, segundo Antístenes, ela seria um filósofo grego, ela seria a memória do coração. E é muito feliz aquela pessoa que consegue sentir a gratidão, porque a gratidão é terapêutica. A gratidão nos faz muito bem à saúde, e ela nos auxilia em diversos mecanismos cerebrais que nós temos. Nós sabemos que aquele que é grato, aquele que sente a gratidão, aquele que manifesta a gratidão, essa pessoa ela acaba liberando algumas substâncias, como dopamina, por exemplo, que atuam em algumas regiões do nosso cérebro, associada à felicidade, associada, por exemplo, aos processos depressivos. Existem pessoas que desenvolvem processos depressivos exatamente pela ausência de dopamina e outros neurotransmissores que são estimulados quando a pessoa alimenta a ideia da gratidão. Vamos começar o nosso dia agradecendo por todas as oportunidades, por estarmos vivos. Já que falamos de mitologia grega, lembremos de Afrodite. Dizem que as seguidoras de Afrodite, elas tinham o ritual da gratidão, agradeciam pela saúde do corpo. Naturalmente que era uma referência à sensualidade, mas de alguma forma nós podemos também agradecer o fato de estarmos reencarnados, os meus olhos que enxergam, embora já não enxergam tão bem quanto antes, os meus ouvidos que escutam. Agradeçamos ao nosso coração que inicia o seu trabalho quando nós ainda somos uma pequena mórula, quando nós estamos nas primeiras etapas da fase embrionária e só para exatamente no momento em que nós desencarnamos. Ele passa toda uma vida trabalhando. Sejamos gratos exatamente pelos nossos braços, pelas nossas pernas, pela nossa fala. Sabemos que tem tantas pessoas que passam exatamente por provas, por expiações em que são privados dos movimentos, são privados dos sentidos, então sejamos gratos. Sejamos gratos como eram as filhas de Afrodite, as discípulas de Afrodite, as seguidoras de Afrodite na Grécia Antiga. Muito embora elas agradecessem ao corpo no aspecto mais sensualista, nós podemos ampliar isso e agradecer exatamente pela saúde que ainda temos, ou pela saúde que está nos fazendo falta, mas sejamos gratos porque tudo tem uma necessidade de ser para o nosso bem, naturalmente, é assim que os Espíritos nos ensinam. Na filosofia havaiana, que está muito em moda, chamada Ho'oponopono, a gratidão também é um dos pilares terapêutico. Então, não nos resta dúvida de que a gratidão ela é terapêutica. Sejamos gratos às pessoas que estão à nossa volta e manifestemos gratidão. Porque quando nós manifestamos gratidão por alguma coisa, por algo que alguém tenha feito conosco, por nós,
é reconhecimento. Nós mostramos que reconhecemos o que aquela pessoa fez. Isso é muito importante. No meio espírita é muito comum as pessoas falarem coisas do tipo: não podemos agradecer porque a pessoa pode se tornar vaidosa, mas que bobagem. Se ela se tornar vaidosa também, o problema é dela. Sejamos gratos, porque a gratidão mostra a grandeza de alma que alguns possuem. A gratidão mostra o reconhecimento que nós sentimos. A gratidão por tudo. Segundo Paulo, por tudo dai graças. Até mesmo, não apenas pelo pão nosso de cada dia quando o temos, mas se eventualmente ele vir a nos faltar, era por algum motivo. Então sejamos gratos pela oportunidade da lição. A nossa saúde, sejamos gratos pela nossa saúde, mesmo quando ela se ausentar, porque ela se ausenta para algo que irá nos beneficiar de alguma forma, que no momento nós não compreendemos. Então agradeçamos também os momentos em que somos assaltados pela falta de saúde, agradeçamos os amigos, os familiares. Quando nós pegamos o Evangelho Espírita, nós encontramos muito pouco sobre a gratidão, entretanto. A ausência de gratidão é apontada pelos Espíritos no Evangelho Espírita como um dos maiores problemas morais. A ingratidão dos filhos com relação aos pais, a ingratidão dos filhos em relação à família, exatamente porque a família é aquela que nos acolhe, embora nós reconheçamos em nossos pais, em nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta, alguma dificuldade de relacionamento, por exemplo, isso é muito comum naturalmente. Sejamos gratos, porque não estamos naquele lar à toa. Estamos ali para um compromisso nosso de vencermos-nos, vencer o nosso ego, alimentarmos a nossa compreensão e o nosso perdão, para que nós possamos nos ajudar. Se devemos amar ao nosso próximo, o nosso próximo mais próximo depois de nós mesmos, invariavelmente são aqueles que estão sob o mesmo teto, aqueles que compartilhamos dos laços sanguíneos, dos sobrenomes, os nossos familiares. Então, quando nós abrimos o Evangelho Espírita, nós encontramos lá que os Espíritos então reconhecem como a ingratidão para com os pais uma das maiores mazelas morais que nós podemos possuir. Então, meus irmãos, façamos esse exercício todos os dias, se possível nas primeiras horas do dia, porque é terapêutico. Vamos iniciar agradecendo. Vamos iniciar agradecendo a luz do sol, que incansavelmente, dia após dia, ilumina nossos caminhos. Vamos agradecer o canto das aves. Mesmo que nós moremos em locais muito urbanizados, invariavelmente nós ouvimos o canto de alguma ave. Mesmo que nós estejamos nas chamadas selvas de pedra, sempre temos um pouco de natureza para agradecer, nem que seja num vaso de planta, nem que seja buscando no céu. Agradeçamos a chuva que cai porque alimenta nossas plantas. Agradeçamos a oportunidade de servir aqueles que se encontram em cidades e que sofrem um excesso de chuva. Pedimos a Deus, naturalmente, a Jesus, que essas pessoas possam ser auxiliadas, mas que nós estamos sendo convocados também, nós estamos, porque sempre que encontramos um irmão em dificuldade, é uma convocação para que nós possamos servir de alguma forma, mesmo que seja através de uma oração. Todos nós podemos colaborar. Então agradeçamos essa oportunidade, agradeçamos o dia que se inicia, as dificuldades, o alimento que não nos faltou. E se faltou, agradeçamos também, porque, como eu disse, é uma lição importante para todos nós. Meus irmãos, vamos iniciar o ano. Vamos iniciar o ano exatamente usando a terapêutica da gratidão. Eu tenho certeza que a gratidão é para todos nós. É para todos nós uma ferramenta que invariavelmente nos direciona para o caminho da felicidade. Dizia o apóstolo Paulo: por tudo dai graças. Por tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está assim na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Por tudo damos graças. Sejamos gratos por todas as oportunidades, mesmo aquelas que temporariamente nós não compreendemos, mesmo aquelas que estão em desacordo com a nossa vontade, porque aquele que governa o nosso planeta, ele sabe mais do que a gente o que é melhor para todos nós. Confiemos em Jesus, confiemos nos nossos anjos, nos nossos amigos espirituais. E que 2022 seja um ano para nós, o nosso ano, o ano da nossa transformação, o ano em que nós venceremos-nos, o ano em que nós poderemos coroarmos-nos, quem sabe com o título de
seguidores do Cristo, um título que todos nós ambicionamos, de trabalhadores da última hora, daqueles que amam invariavelmente, de compreendem, perdoam e agradecem. Que a paz de Jesus permaneça entre nós e que nós possamos começar o ano de 2022 com o pé esquerdo, que nós possamos começar agradecendo.